Bem-vindos aqui ao Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos ver a quinta igreja do Apocalipse. Fica connosco, aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos outra vez aqui no Está Escrito Canadá. Como sempre, nós temos aqui o pastor Dário que vai nos ajudar. Uma alegria estar aqui, pastor. E hoje nós vamos na quinta igreja. É a igreja, assim, bem diferente do que as outras. Nós já estávamos assim nesta ordem, mas aqui é que vai ser uma coisa bem diferente. Mas antes de estudar, vamos orar. E eu sei que tu tinhas alguém que tu querias orar por ele. Sim, eu gostaria de orar pelo Wendel. Ele está estudando a palavra de Deus e para Deus guiar a vida dele. Então, ora para nós. Bondoso Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para o estudo da Tua Palavra. Queremos também, Senhor, pedir uma bênção ao Wendel, que o Senhor continue guiando a sua vida, abençoando, para que ele possa tomar uma decisão ao Teu lado, uma decisão firme, para que a Sua presença esteja na sua vida. Abençoe-nos também agora, ao abrirmos a Tua Palavra, estudarmos mais um pouquinho. Nos conduza com Teu Espírito, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ver até onde nós estamos aqui hoje. Nós começamos com uma igreja pura, né? O começo assim da igreja foi pelo um tempo de perseguição, mas ficou pura. Só que já na terceira já começa a cair um pouco, né? Começa a ter influências de fora, né? A tentar mudar a igreja. Ao quarto, os líderes já estão a mudar bastante a igreja. Mas Deus ainda fala, ainda és a minha igreja, mas vocês têm que mudar, senão é morte, né? Ele dá essa consequência. Se vocês não mudarem, se vocês não voltarem para a Bíblia, vocês vão morrer. Agora temos a quinta. Infelizmente, parece que não houve aquela mudança que Deus queria, porque a igreja que nós vamos ler hoje é chamada basicamente a igreja morta. Né? Vamos começar, vamos ler o primeiro versículo. Lê para nós, para ver o nome e uma característica de Jesus conectado com esta igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, mesmo no começo, Jesus já está a falar, né? Parece que vocês estão vivos, mas realmente vocês estão mortos. A característica é uma coisa que já vimos no primeiro capítulo e até na segunda. Aquela imagem de Jesus com os 7 Espíritos e as 7 estrelas, né? Que representam as igrejas. Em outras palavras, Deus está a dizer, olha, eu é que sou o dono das igrejas, eu é que tenho domínio, eu é que escolho qual fica, qual não fica. E Ele está a olhar as igrejas e nesta Ele fala assim, esta igreja aqui já não é minha, esta igreja morreu, esta igreja saiu tanto assim da minha presença, das minhas leis, que mesmo que tem nome que é vivo, ainda tem nome de cristão, mas para Deus essa igreja morreu. Né? É uma ideia bem forte que nós estamos a ver aqui. E Jesus ele introduz a si mesmo como aquele que tem autoridade sobre as igrejas para realmente fazer essa avaliação, como você mesmo colocou. E ele, ao olhar para a igreja, ele vê realmente ela tem fama, ou seja, ela é conhecida como uma igreja viva, porém, no fundo, ela está morta. Então, essa é uma situação
bem triste. Yeah. E, infelizmente, é uma situação que essa igreja chegou, mas trazendo também para os nossos dias, é uma situação que nós podemos também cair, né? Yeah. Eu digo como igrejas ou como pessoas, nós podemos achar que estamos vivos, que estamos seguindo o plano de Deus, que estamos nos caminhos de Deus, mas de repente nós estamos fazendo um trabalho contrário. E Deus pode dizer a mesma coisa, olha, você não está me servindo. E para aqueles que sabem história, né, que estudam a história, sabem bem que realmente houve um período que a igreja realmente caiu, né? Já não era, o foco não era Deus ou Jesus, era domínio, era poder, era até guerras estavam a acontecer em nome de Deus, né? Que nós sabemos que Deus não faz parte. Jesus nunca lutou com ninguém quando ele esteve aqui na Terra. Ele até fala, se a pessoa bate, põe a outra lado da cara, né? Mas aqui a igreja está tão escura, tão mudada, que para Deus está morta. Mesmo que tenha ainda um nome de igreja cristã, mas saiu demais, assim, da verdade de Deus. Mas vamos ler. Deixa-me ler aqui o versículo número 2, versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Esta é a única igreja que Deus não fala nada de bom. Né? Normalmente ele fala, olha, eu sei que ainda você tem o amor, tem a fé, tem isto. Aqui não, aqui começa, vocês estão mortos. A coisa boa, se pode falar isso, é ainda tem uns poucos de pessoas que estão a morrer, mas ainda não morreram. Então, essas pessoas ainda tinham uma chance. O resto da igreja basicamente já está morto, mas ainda tinha um povo pequeno que ainda não tinham aceitado completamente o caminho de Satanás, né? Os segredos que nós lemos, os segredos de Satanás. Mas estavam aí nessa direção. Então, fortaleça, né? Volta para trás, ou senão eles vão seguir o mesmo caminho. Ainda tinha um pouquinho de vida, tinha esperança, eles poderiam ainda ser aproveitados, né? Yeah. Ou seja, poderiam ser ressuscitados, ainda tinha um pouquinho de fôlego, é claro, na parte de alguns, mas no geral eles estavam todos bem fracos, alguns eu creio que já estavam totalmente longe dos caminhos de Deus, mas nós temos aqui que tinha um resto, né? E aí Deus ainda ele chama a atenção, por favor, faça alguma coisa, esteja atento, fortaleça o que resta. Porque, no geral, as suas obras não são perfeitas aos meus olhos, ou aos olhos do meu Deus. Né? É incrível que mesmo no tempo mais escuro, Deus ainda consegue ver um pouquinho de esperança, né? Sempre pode achar aquela luzinha bem fraca, que para nós eu penso que é uma bênção, porque há vezes que nós sentimos assim, eu estou bem apagado, né? Estou bem fraco, Deus ainda pode ver a sua luz. Deus não desiste de nós. Deus nunca desiste, Ele sempre, como nós já vimos, né? Ele vê tudo, Ele vê o que nós fazemos de ruim, os caminhos que seguimos, que às vezes não são bons, mas Ele também vê aquilo de bom que há em nós. Yeah. Então, mesmo que nós sejamos quase mortos, Ele ainda consegue ver uma chama da esperança ali, e Ele ainda faz o apelo, Ele faz o possível, porque Ele vê que tem ainda a chance de nós ressuscitarmos, né? Ou seja, voltarmos à vida, e Ele continua soprando em nós o seu fôlego, né? Tentando ressuscitar-nos, espiritualmente falando. Mesmo quando nós perdemos a esperança, Ele nunca Sim. perde. Né? Vamos continuar. Lê para nós o versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então, aqui, Deus ainda está a falar, olha, um dia vai chegar, que eu vou voltar.
vocês não estão preparados, vai ser como um ladrão, né? Vai chegar e vão perder tudo, até a vida. Mas mesmo com essa palavra, ele está a dizer o contrário também. Mas se vocês voltarem e conseguem, assim, essa chama de novo, esse amor de novo, ainda podem ser salvos. Ainda podem ganhar aquelas bênçãos que vocês estavam quase a perder. Mas ainda posso dar. É interessante que ele começa dizendo, lembre-se. Ou seja, eles sabiam, eles ouviram a respeito do caminho de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos planos de Deus, daquilo que Deus queria, mas eles se afastaram e Deus está pedindo, lembre-se do que você ouviu, do que você recebeu. Arrependa-se, não é isso? E obedeça. Então, ele está fazendo um apelo ao arrependimento para que eles possam lembrar do primeiro amor, lembrar da mensagem que receberam, daquele momento em que eles receberam a palavra e Deus ainda está ali, não desistiu deles, está fazendo um apelo para que eles retornem. Exatamente. É interessante, porque eles sabem bem, eles sabem a história da igreja, eles viram a igreja a começar a cair. Este é um período que até os líderes dentro da igreja estavam a matar um ao outro para ser um novo líder, para, né? Então, é uma coisa que eles sabiam bem que estava errado. E então, essa palavra, lembrem-se, né? Olha, a minha igreja não era assim. E eu não quero a minha igreja assim. Se vocês realmente são assim, então já não fazem parte da minha igreja. Que é uma mensagem bem forte aqui. A pessoa pode ter um nome de cristão e não ser cristão. Uma igreja pode ter o nome de Jesus e não ser de Jesus. Porque se a pessoa, não segue a Bíblia ou rejeita a Bíblia, a pessoa está a rejeitar a palavra de Deus, ou em outras palavras, a pessoa está a rejeitar a Deus. Se a pessoa rejeita a Deus, o que é que Deus pode fazer? Tem que rejeitar também. É verdade. Né? Basicamente foi isso que Jesus disse quando ele disse ali no Novo Testamento, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Exatamente. Então, é como você mesmo colocou, muitos podem levar o nome de cristãos, podem ir à igreja, podem até andar com a Bíblia embaixo do braço, e podem até ler a Bíblia, mas se não estão fazendo a vontade de Deus, estão perdidos. E é o que Jesus disse, se você não cuidar, eu vou vir como ladrão. E aí é a imagem da volta de Jesus, que ele vai vir como ladrão, ou seja, você não vai estar esperando e você não vai saber a hora que eu virei. Exatamente. E você vai se perder. Exatamente. Então, é uma mensagem para todos nós que vivemos no mundo hoje, onde nós vemos muito erro misturado com a verdade. Deus está chamando através dessa mensagem para que nós possamos repensar, parar um pouquinho, olhar a palavra, ouvir a voz de Deus, não seguir tradição, não seguir nossas próprias conclusões e nem seguir livros de autoajuda e assim por diante, e às vezes utilizando a própria Bíblia. Nós temos que seguir o que Deus disse. Não é? Exatamente. E ouvir a voz de Deus pura e simples e com certeza nós não seremos enganados. O que é interessante aqui é até este ponto, nós basicamente temos uma igreja universal. É uma igreja cristã. Só que a semana atrás, e para aqueles que não viram o episódio, vocês podem ir para o YouTube lá do Está Escrito Canadá, podem ver, porque está bem ligado com este episódio aqui, né? E na semana atrás nós já estávamos a ver que Deus já estava a haver uma separação. Ainda era a mesma igreja, mas tinha dois grupos dentro dessa igreja. Hoje vamos ver mais essa separação, porque ele está a dizer, olha, a igreja está morta. No entanto, né, que é o próximo versículo que vamos ler, tem outro grupo agora. Tem outro grupo que eu vou usar e vou criar outra igreja, e pela primeira vez nós vamos ter mais do que uma igreja cristã. Lê para nós, é isso mesmo que o versículo 4 fala aqui. Versículo 4, lê para nós.
No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Vê a diferença. Uau. Com a igreja principal, está a falar, olha, vocês morreram. E nem é que estão a morrer, vocês estão mortos. Não tem esperança mais. Vocês escolheram o caminho de Satanás, né? E Deus está a dizer, olha, para mim, esta igreja está morta. Mas sempre tem uma esperança, né? É. Ele vê outro grupo e fala assim, mas tem este grupinho, é pequeno. Uns poucos. Não é forte, não tem poder, mas são pessoas que ainda seguem a mim. Eu vou andar com eles. E aqui já temos aquela primeira divisão, né? Deus está a rejeitar uma igreja, mas está a criar uma nova, está a criar um novo grupo, uma nova esperança para o mundo, né? Eu gosto muito quando fala assim, eles andarão comigo vestidos de branco, voltando para a primeira igreja, né? Aquela igreja pura, aquele era o cavalo branco, né? Com os vestidos aqui. Muito, muito bom ler isto, que Deus sempre acha uma maneira de ter a esperança, de começar de novo aqui na Terra. Deus ele vê, ele reconhece, como já temos visto, ele olha, ele vê tudo. E ele é o único que sabe realmente avaliar. Porém, ele não deixa de ver o lado positivo, ele vê primeiro, né? E nesse caso aqui, como nós vemos claramente, a grande maioria estava morta. Yeah. E tinha apenas uns poucos. E em outras igrejas nós vimos muitos, porém agora fala claramente uns poucos. Então é um grupo remanescente, era um grupo pequeno que realmente não haviam contaminado as suas vestes, e a promessa de que eles são dignos, de que eles estariam andando com ele vestidos de brancos, ou seja, a promessa da salvação. Exatamente. Da vida eterna. E nós sabemos, né, porque nós temos 7 igrejas, já estamos no 5º, já passamos do meio, né, já estamos quase perto do fim. Quando nós chegarmos ao 7ª igreja, isso é a igreja do fim, é a igreja que vai ver Jesus a vir. Então, o que nós estamos a ler nós já estamos a ficar perto desse tempo, né? E, infelizmente, Deus fala bem claramente que nunca é a maioria que vai ser salvo, né? A grande maioria sempre rejeita a Deus, sempre sai de Deus, mesmo dentro da igreja cristã. É o que nós estamos a ver aqui. A grande maioria dos cristãos da igreja, infelizmente, morreu. Mas Deus ainda consegue buscar aquele grupinho pequeno, remanescente, né? Que Ele vai agora usar até o fim do mundo, né? Até Jesus voltar. Bem interessante. Vamos ler agora a promessa. A promessa para aquele pequeno grupo que ainda pode ser salvo, ainda pode receber a bênção de Deus. Lê para nós versículos 5 e 6. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, outra vez, palavras bem fortes, né? Porque tu automaticamente podes ver os dois lados. Ele fala, para aquele grupinho, vocês jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Ao mesmo tempo, o que ele está a dizer com isso é, olha, o outro grupo, infelizmente, foi tirado. Eles faziam parte, o nome deles estavam dentro do livro, eu tive que tirar, porque eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a mensagem, as leis, a maneira de viver e escolheram a maneira de Satanás. Claramente percebemos aqui que a igreja está morta, apenas uns poucos. A promessa é para uns poucos, não para a igreja no geral. Né? Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que não se contaminaram com as falsas doutrinas, ensinamentos, aqueles que se apegaram na palavra de Deus
e permaneceram firmes. Então a promessa é da salvação, de que eles vão, o nome deles ainda estava no livro da vida e eles continuariam. Yeah. Então é uma promessa especial para um grupo, porém já vemos aqui dois grupos claramente, não é? Ou seja, como se fossem duas igrejas. Eu penso que muitas pessoas que provavelmente estão a ouvir ficam assim, a Bíblia fala que uma igreja cristã ia morrer, porque normalmente quando nós pensamos do futuro é sempre aquela ideia, vai ser os cristãos contra o mundo. Mas não é isso que Apocalipse fala. É bem interessante, nós vamos ler mais sobre isso. O que nós vamos ver no fim é que vai ser basicamente dois grupos cristãos, nem igrejas, dois grupos, né? Porque dentro de cada grupo pode ter muitos grupos. Mas os dois têm ligações com Deus. Os dois dizem que são cristãos, só que um está morto e o outro está vivo. No livro de Apocalipse, eles usam uma imagem para a igreja, que é uma mulher. Né? Não é só Apocalipse, mesmo nos outros livros, muitas vezes Deus fala até, a igreja é como uma mulher. Né? Eu vou casar com a igreja, essas coisas assim. No livro de Apocalipse nós temos duas mulheres que aparecem. Lê para nós o primeiro, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Aqui nós vamos ver a mulher pura, que representa a igreja pura. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então aqui toda a imagem, né? O sol, a lua, as estrelas, é tudo luz, né? Nós sabemos que o sol é Deus, que a lua é assim o Filho de Deus, como se fosse o Filho de Deus, ou a palavra de Deus, né? Aquela representação. Exatamente. Reflete a luz de Deus, né? Como a Bíblia reflete. E as estrelas, né? É uma mulher pura. Em poucos meses nós vamos falar sobre este capítulo e nós vamos ver mais sobre esta história. Mas só para entender hoje que no fim do mundo nós vamos ter esta mulher, esta igreja, que é uma igreja pura, que está em cima da Bíblia, que está a usar a Bíblia. Ao mesmo tempo, nós temos uma segunda mulher, que nós podemos ler em Apocalipse 17, e deixem-me ler aqui versículos 3 e 4, completamente diferente. Vamos ler juntos aqui? Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Então nós temos aquela mulher pura e nós temos esta prostituta, né? Montada numa besta. A besta também representa uma nação, né? Depois vamos estudar sobre isso. Mas aqui nós temos estas duas imagens. No fim do mundo, cada pessoa vai estar ligado com uma destas mulheres. Ou a mulher pura, a igreja pura, que segue a Bíblia, ou a mulher do mundo, a prostituta, que faz as suas próprias leis e que ainda dá esse cálice para as outras pessoas beberem, para ficarem bêbados com as impurezas dela. Mas as duas são igrejas, né? Sim, é bem fácil até de nós percebermos a diferença. Uma está vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. E a outra, nós vemos aqui, ela está montada numa besta, está vestida de azul e vermelho, adornada de pedras preciosas, cheia de joias. Então nós percebemos claramente que são duas igrejas totalmente distintas. Exatamente. Uma pura, que representa esses poucos que estarão firmes e fiéis na palavra de Deus, está firmada essa igreja pura, está firmada sobre a palavra de Deus. Exato. E a outra, na verdade, está assentada sobre a besta. Esse é um tema muito desafiador até, muito comentado, né, em relação à besta do Apocalipse. Nós vamos estudar sobre isso também depois.
mas claramente aqui está identificando duas igrejas, uma pura, uma igreja de Deus, e uma igreja impura, cheia de doutrinas que vêm de Satanás, né? E ela ainda compartilha isso com todas as pessoas. E a parte mais triste é que essa igreja, essa mulher impura, vai lutar contra o povo de Deus. Não é? Então era uma pessoa que começou bem e não só morreu, mas tornou-se assim um inimigo de Deus mesmo. E Apocalipse é isso que nós vamos estudar depois, essa guerra entre esses dois poderes, o povo de Deus e o povo de Satanás. Muito interessante aquilo que nós estamos vendo nesta mensagem. Duas igrejas, dois grupos, aqueles que servem a Deus e aqueles que preferem seguir as tradições e os caminhos de Satanás. Que Deus nos ajude na nossa decisão. Eu quero orar por você, para que você também possa ser um daqueles que estão do lado de Deus. Oremos. Querido Pai, agradecemos pelo Teu poder, por Tua graça, o Teu amor por nós, por nunca desistir do Teu povo. Mesmo, Senhor, que sejam poucos, o Senhor os percebe e ajuda-nos, Senhor, se estamos no caminho errado, que possamos ouvir a Tua voz e aceitar os Teus conselhos. Guia-nos sempre, salva-nos para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para os ajudar na compreensão da Palavra de Deus, oferecemos a vocês gratuitamente este guia de estudo da Bíblia. Para que você possa receber gratuitamente na sua casa, anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós estamos no fim deste episódio. Obrigado, Pastor Dário, por estar aqui. Um prazer. E obrigado também para vocês. Na próxima semana, a Igreja Ressuscitada e a Bíblia Ressuscitada. Vocês não vão querer perder. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.